Olá, gente. Eu tô hoje aqui para comentar o caso da morte do policial militar Wesley Soares Góes em Salvador, na Bahia, ontem, dia 28 de março, em confronto com a Polícia Militar. É um caso que diz muito sobre a nossa situação. Diz muito sobre a situação das polícias militares no Brasil. Eu não vou entrar no mérito aqui do surto psicológico ou não do PM morto. O que eu quero aqui chamar a atenção é que, infelizmente, não se trata de algo sui generis, de um caso isolado. É o produto do encontro da ideologia bolsonarista com más condições de trabalho da polícia, com a pressão que os policiais militares sofrem, com a falta de assistência psicológica para esses policiais. A ideologia bolsonarista estava toda representada nas ações do policial morto. Ele, inclusive, já está sendo utilizado como um elemento político para acelerar a escalada contra os governadores, que são os comandantes das polícias militares. Imediatamente depois da morte do PM, começou em Salvador, na frente do hospital para onde o PM foi levado, uma grande manifestação. Bolsonaristas de todo tipo começaram a inflamar a polícia militar da Bahia contra o governador da Bahia, opositor de Bolsonaro. Imediatamente, os grupos de WhatsApp de todo o Brasil começaram a reverberar notas colocando o PM morto como um mártir da luta pela liberdade, desqualificando uma série de coisas que estão nebulosas sobre o assunto. Wesley Soares saiu de Itacaré a mais de 500 quilômetros de Salvador, enquanto trabalhava, levando um fuzil. Chegou ainda durante a tarde no Farol da Barra, Zona Nobre, um dos principais pontos turísticos de Salvador, disparando para o alto, tocando terror, gritando. Intimidou policiais até a chegada dos negociadores que tentaram resolver o caso durante mais de 3 horas. O PM foi executado depois de disparar mais de 10 vezes contra a guarnição. Então não foi uma execução. Foi um ato deliberado. Muitas coisas a gente tem que se perguntar a respeito disso. Por que que ele saiu de tão longe e não houve uma informação de um policial fugido, fortemente armado? Por que demoraram tanto para chegar aos negociadores? Por que ele escolheu um local onde certamente ele seria filmado à exaustão? Estaria ele procurando alguma segurança? Estaria ele procurando convencer mais militares a também se levantarem contra a política do governador? Ou não, é apenas um surto psicótico isolado? Como eu disse, eu não quero entrar no mérito do surto psicótico ou não. Mas o fato é, parlamentares bolsonaristas, como por exemplo, Bia Kicis, já estão, desde ontem, inflamando motins nas polícias militares utilizando este caso. Então, é importante que a gente perceba que existe hoje um problema grave dos militares com a política no Brasil. E esse problema é mais grave ainda nas polícias militares.
Bolsonaro vem tentando conquistar cada vez mais apoio nessas polícias e colocar essas polícias contra os seus comandantes, que são os governadores dos estados. A gente sabe que desde o início o Bolsonaro está em uma campanha de mentiras contra os governadores e ele utiliza essas mentiras para inflamar a sua base de apoio. E, infelizmente, entre as polícias militares se encontra uma das principais bases de apoio político de Bolsonaro. E aí eu encerro lembrando, com muita tristeza, que uma das características do fascismo é o militarismo. É a substituição do jogo político, da institucionalidade liberal burguesa, pelo combate ao inimigo interno. E isso é sempre realizado com um elevado grau de militarização. Então, ontem foi o Wesley Soares, amanhã pode ser outro. E principalmente, essa atitude, se não for um exemplo para se frear o que está acontecendo rapidamente, ela deve contribuir para a escalada dessas características fascistas dentro das nossas polícias militares. A própria existência de uma polícia militar já é uma excrescência. Militares que deveriam combater um inimigo externo, atuando ostensivamente na segurança interna do país. E um militar sem consciência de classe é, sobretudo, um fascista em potencial. E num ambiente de crescimento de uma onda fascista como o que nós estamos vivendo, com perseguições políticas, simbologia fascista nos altos escalões do governo, militarização do governo, nesse ambiente nós temos uma bomba relógio armada contra a nossa sociedade. Por isso, devemos cobrar as lideranças, devemos nos organizar em coletivos para lutar, porque, sinceramente, gente, eu não sei se o ponto que nós estamos é um ponto onde ainda há como retroceder. E, diante disso, só nos resta lutar. Então, fica aqui o meu aviso. Esse caso, ele é simbólico, problemático. Temos que entender melhor o que aconteceu, porque é no mínimo estranho que esse cara tenha feito tudo isso antes de morrer, se é que ele tinha intenção de morrer mesmo. E, claro, diante de um surto psicótico, compreender o que pode levar a esse tipo de surto. A própria estrutura das polícias militares e o fascismo crescente no Brasil. Então, se você acha que essa mensagem é importante, compartilhe esse vídeo, deixe seu like, comente aqui o que você entende dessa situação. E se ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreva. Era isso, gente. Até a próxima.